O Play no Agro está de volta e veja os destaques da semana. O mercado físico do boi gordo registra unidades de frigorífico ausentes na compra de gado. As escalas de abate se mantêm confortáveis, o que deixa as expectativas estáveis para o mês de agosto na região centro-sul do país. Nós vemos os frigoríficos aí com uma boa dianteira, com uma boa frente nessas escalas de abate, e isso vai diminuindo essa necessidade na compra de gado, vai diminuindo o ímpeto de compra, e com isso os frigoríficos passam até a testar alguns preços, aí, testar compras em níveis mais baixos, em função dessa posição aí que é bem tranquila, bem confortável mesmo. Outro fator que explica este afastamento são as negociações antecipadas entre indústrias e pecuaristas, que entregam os animais no primeiro ou segundo giro do confinamento. Entramos em agosto também com uma incidência muito grande de animais a termo. Animais a termo, para quem não conhece o termo, são animais que foram negociados de maneira antecipada entre indústria e pecuaristas, fazem negociações de uma maneira adiantada e esses animais são entregues aí quando chega o primeiro e o segundo giro de confinamento. Então, os frigoríficos, principalmente os de maior porte, já desfrutam de uma posição bem mais confortável por conta dessa entrada de animais que foram firmados em contratos a termo anteriormente. Animais, inclusive, que foram negociados em patamares mais altos do que hoje está vigorando no mercado. Tem animais em São Paulo, por exemplo, que foram de termos de R$330 a R$340 por arroba. Um mercado que, mesmo num período de bom consumo, não tem reagido em termos de preço. Minas Gerais também se encontra em um estado confortável nas escalas de abate, com negociações mais lentas. Tem um ou outro negócio acima da referência média, que hoje está girando ali a R$290 por arroba, que são animais diferenciados, que cumprem aqueles requisitos de exportação para a China, e isso vai mantendo aí, chegam a acontecer negociações pouco acima desses 290, mas na grande maioria do estado, em grande parte do estado, as negociações ainda se concentram nessa faixa de preço. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Lavras mostra que chumbo no solo pode afetar negativamente a população de insetos. Lucas Del Bianco é professor e pesquisador da UFLA. O estudo acompanhado por ele mostra como os metais pesados podem influenciar nos organismos e afetar de forma negativa o meio ambiente. Algumas concentrações de chumbo, que por sua vez são permitidas na legislação brasileira, dentro do CONAMA, das resoluções do CONAMA, a gente observou que mesmo aquelas concentrações sendo permitidas de chumbo, elas ainda assim causam um impacto muito grande nesses biocontroladores, Então, de alguma maneira, aquele solo contaminado, a planta absorve aquele metal pesado, que por sua vez passa para o herbívoro, nesse caso especificamente algumas pragas, como lagartas ou mesmo pulgões, e isso acaba que chega nos parasitoides e nos predadores, afetando significativamente a sua sobrevivência, a sua capacidade de controlar essa praga ou diferentes pragas, Esse é o grande problema que a gente observou, essa relação do chumbo e esses biocontroladores que a gente considera que sejam espécies que desempenham um papel significativo nos sistemas naturais, Não só naturais, mas nos sistemas agropecuários e assim por diante. Quando falamos de insetos, alguns de nós sentimos um pequeno incômodo, Mas os insetos têm um papel fundamental no meio ambiente, e um deles é a reprodução de plantas. Especificamente, alguns insetos, eles acabam que eles têm um papel muito significativo, Como, por exemplo, os polinizadores, que são as abelhas, e especificamente no nosso caso, esses biocontroladores, Que são os parasitoides ou mesmo predadores, que de alguma forma desempenham um papel de controlar uma praga ou um herbívoro que por algum motivo tem a sua população aumentada significativamente, Então, eles fazem parte de uma rede de interações, E que eles acabam que possuem um papel, se é que a gente pode colocar dessa forma, Eles acabam que prestam um serviço que a gente chama de serviço ecossistêmico, para nós, para a nossa sociedade. Para dar fundamento à tese criada durante a pesquisa da UFLA, uma cultivar de couve serviu de experimento. O objetivo foi entender os impactos que alguns poluentes têm na cadeia alimentar. Nós temos aí plantas que nós consumimos sendo cultivadas em solos contaminados e isso não tem sido investigado. E também não tem sido investigado o efeito disso na biodiversidade, na natureza e nas
nas relações ecológicas que acontecem no meio ambiente. Nós já conhecemos, né, os insetos associados à cultura da couve, são insetos de fácil identificação, são insetos diversos também, né? Nós vamos ter, por exemplo, insetos que sugam a couve, insetos mastigadores que mastigam a folha da couve. Então, isso aumenta aí a possibilidade de estudo. Nós também utilizamos a couve devido ao fato, né, dela ser amplamente consumida no Brasil, é um cultivo importante, então foi considerado isso também. E o terceiro motivo seria que a couve, assim como outras brassicáceas, né, são plantas que absorvem chumbo e outros metais do solo, isso já foi mostrado, mas em níveis normais, porque nós temos plantas que não absorvem de forma alguma metais do solo e plantas que são chamadas de hiperacumuladoras, que absorvem uma grande quantidade de metais do solo. O que a gente viu foi realmente esse impacto que existe, mesmo quando a gente está falando de níveis que teoricamente seriam baixos, né, de contaminação do solo, que são permitidos, mas que na realidade eles são prejudiciais. As mudas foram plantadas em 2019. A partir daí, foi observado que quando o nível de contaminação aumentava, os insetos sumiam. A gente plantou as couves, né, de semente, e quando elas estavam mais ou menos uns 5, 10 centímetros, a gente colocou elas no vaso e começou o processo de cultivo propriamente dito. Então, a água era fornecido 2 ou 3 vezes por semana, nutrientes também, né, NPK, fertilizante, essas coisas, cada um para a sua fase específica de crescimento. E então o que estava diferenciando aí nesse processo de experimentação é que alguns vasos não tinham nada de chumbo, outros vasos tinham uma concentração maior permitida, porções domésticas, né, regiões domésticas, e outros tinham uma concentração um pouco menor, por exemplo, com relação a monoculturas e tudo mais. Então, a gente fez desde vasos que não tinham contaminante até vasos que tinham um alto grau de contaminante, e conforme o tempo foi passando, isso depois de 2, 3 meses, se eu não me engano, a gente começou, então, a coletar esses insetos para a gente poder ter uma ideia de quem eram os caras que estavam lá e qual era o papel que eles estavam fazendo e se o chumbo realmente afetava eles. Segundo os pesquisadores, vale ressaltar que o chumbo é encontrado naturalmente no solo. Fertilizantes, esses inseticidas, todos que são utilizados, muitos deles possuem chumbo na sua formulação. Isso, de alguma forma, então, acaba que entra em contato e vai contaminando o solo, né? A ideia é que sempre é em baixas concentrações. Só quando você tem alguma coisa mais significativa, tipo um poluente que vazou, ou então uma área industrial que teve problemas ali, por exemplo, essas indústrias que mexem com bateria de carro, né, usa-se muito chumbo na bateria de carro, então acaba que você tem esses tipos de contaminação, né? Mas, de maneira geral, a gente também encontra eles na natureza, só que sempre em concentrações muito baixas, muito reduzidas. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do agronegócio para você.